A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom nós estarmos juntos. Hoje inicia a nossa escola chamada Discipulado, né? Conhecendo a Bíblia. Na nossa primeira aula, o título é Conhecendo a Bíblia. Eu quero convidar você para juntos nós podermos fazermos uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, porque sabemos que tu és bom, Senhor. Sabemos que tu és maravilhoso, sabemos que tu és, papai querido Deus, um Deus que fez, que faz, que sempre fará coisas boas e fortes, Senhor, que nós não sabemos. Por isso, nesse momento, ó Deus de poder, nós queremos invocar o teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, querido, gostaria que você, nas nossas aulas, pegasse aí, né, uma caneta, né, um lápis, né, uma borracha, um caderno, a sua Bíblia, essa lição, né, conhecendo a Bíblia, para que juntos nós possamos aprender, né? Essa é a nossa primeira aula, que tem por título Conhecendo a Bíblia. Abre sua Bíblia comigo no Salmo 119, no versículo 105, né, onde o salmista Davi vai estar falando algo do que a palavra do Senhor representa para ele, né? Salmo 119, versículo 105. Ele vai dizer justamente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Ok? Ele está dizendo que a palavra ajuda ele a caminhar num caminho iluminado, ou seja, ele não vai tropeçar, ele não vai machucar os seus pés, né? O seu caminhar vai ser um caminhar seguro, né? Tá. Bem, eu sei, querido, que a maioria, né, dos novos convertidos, né, ele chega até ao Senhor com vários questionamentos, né, trazendo dúvida, né, tendo curiosidade acerca de muitos assuntos acerca da Bíblia, né, tá? E, na realidade, ele se encontra motivado para poder estudar, para fazer, ter essas respostas, para que essas dúvidas que eles têm seja sanada, né? Tá? Para que, né, justamente, né, essas curiosidades bíblicas sejam explicadas para eles, né? No nome de Jesus, tá? Estão famintos. Então, na realidade, retrata justamente que estão com fome. E isso é bom, porque temos que ter fome pela palavra de Deus, né? Davi, né? O Davi não, um salmista, no capítulo 42 do livro de Salmo, no versículo 1, ele diz assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus vivo. Esse sentimento que a gente tem que ter de sede, de fome da palavra do Senhor, né? Entendeu? Para sermos saciados, né? Nós temos que estar faminto para sermos saciados pelo Senhor, né? Tá? Pela palavra de Deus, tá? Buscar uma nutrição espiritual para nossas vidas, né? Tá? E nós temos um objetivo com essa aula. Primeiro é reconhecer, né, que a Bíblia, né, é a palavra de Deus e que através da Bíblia Deus se dá a conhecer, Deus se faz a conhecer. Veja bem, eu quero te falar para você. Deus aqui não vai provar que ele é Deus, né? Em nenhum momento está aqui a preocupação de Deus provar para mim, para você, que ele é Deus. Ele parte do princípio que você acredita que ele é Deus, né? E aqui ele vai se dar a conhecer, né, através dessa palavra, né? Tá? Nós vamos a outro objetivo, é aprender a manusear a Bíblia, né? Buscar na Bíblia, quando o pastor, alguém falar, Jeremias 39, você saber onde está, e buscar, né, manusear, né? E outra situação, né, é a gente saber identificar, distinguir os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que significa isso? Eu quero ir te orientando que a Bíblia ela se divide em dois grandes testamentos, tá? E você pode apontar isso daí, né? O Velho Testamento, né? O Velho Testamento, né? E o Novo Testamento. O Velho Testamento começa justamente no livro no livro de Gênesis, né? Vai até o livro de Malaquias, começa em Gênesis e vai até o livro de Malaquias, né? O último livro
justamente do Velho Testamento. O Velho Testamento significa uma aliança de Deus com Israel, né? E tem um Novo Testamento que vai do livro de Mateus, né? Do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, até o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? É o livro de Apocalipse, né? E é justamente, né? Aqui representa, né? Uma aliança, né? De Deus com a igreja através de Jesus Cristo, né? Tá? De Mateus a Apocalipse, né? Que significa uma aliança. Então nós temos dois grandes testamentos, duas grandes alianças, uma de Deus com Israel, outra de Deus com a igreja através de Jesus Cristo, ok? Tá? Então nós vamos identificar e distinguir os livros, né? Do Antigo Testamento, são 39 livros, né? No Antigo Testamento são 39 livros, no Antigo Testamento, ó, 39 livros, né? E eu vou usar o AT, que significa Antigo Testamento, né? E 27 livros, né? No Novo Testamento, NT, ok? Tá? Para que a gente possa memorizar, né? A Bíblia é o único livro que Deus se dá a conhecer aos homens. Tá? Não existe um outro que o nosso Deus, Criador e Salvador, né? E se dá a conhecer. É nela que a gente vai ter as respostas satisfatórias, né? Tá? Para os nossos questionamentos, né? O questionamento do ser humano. Tá? Bem, apesar desse livro aqui ser um livro escrito por várias pessoas, diferentes tipos de pessoas, de conhecimento, né, de tempo, né, tá, de local, tá, mas eles estão todos montados na unidade de harmonia completa. O mesmo Deus supervisionou. Tá? Já quero passar para você. Nós temos um livro da Bíblia, no Velho Testamento, que o autor é Esdras. Né? Esdras é um grande sacerdote. E Deus, né, os livros do Velho Testamento, os 39 livros, e quando Deus falou para ele, não existia o livro de Malaquias nem de Zacarias, que era justamente para ordenar a sequência dos livros, né, do Velho Testamento. Né. Esdras é um dos livros históricos, você vai achar aqui, né, ele é depois de Crônica, antes de Neemias, tá? Esse Esdras foi o sacerdote que ordenou os livros do Velho Testamento, colocou eles, cada um no seu devido lugar, como Deus pediu para ele, ok? Tá? Então, para o quê? E todo ele, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que existe uma mensagem de Deus. Qual é a mensagem? A mensagem de Deus é de revelar o plano de Deus para o homem. Revelar o plano de Deus para o homem. Então, querido, fica fácil, né, tá? Para nós entender essa situação, ok? Tá. Bem, eu sei que você tem muito questionamento, eu sei que você tem muitas dúvidas, eu sei que você, né, quer entender, tá? Então você deve estar aí com a Bíblia na sua mão, né? Você deve estar com ela aí. Esse livro é conhecido como Bíblia Sagrada, tá? Não é um livro comum, não é um escrito comum qualquer, não. Esse é conhecido como livro dos livros, né? Ele é diferente de todos os outros livros, porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna ao ser humano, né? Tá? Através da Bíblia, você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida, agora que você já tomou essa decisão e aceitou ele, né, como seu único e suficiente Salvador e também como Senhor, né? Tá? Então, já que nela nós encontramos toda a vontade de Deus para a minha salvação, tá? Aí nós encontramos justamente que a Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas, tá? Bem, você está com essa Bíblia na sua mão, dá uma olhadinha rápida nela, manuseia ela, tá? Para lá e para cá, né? Tá? Talvez você venha na sua mente perguntando o que significa, né? O que é a Bíblia, o que significa essa palavra Bíblia, né? Tá? Bem, para que você possa entender o que é a Bíblia, né? Você tem que entender que existe uma palavra no grego chamada biblos, né? Que é Bíblia, né? No plural, biblos, né? Tá? E essa palavra quer dizer justamente livros, né? Tá? Por isso que Bíblia significa um conjunto de livros, né? De livros, tá? Se você olhar
nas primeiras páginas da Bíblia, você vai ver que ali tem uma página chamada índice. E através desse índice, você vai ver vários nomes ali de todos os livros que contém a Bíblia, né? Tá? 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, né? E tem alguns nomes que para você vai parecer, né, um nome muito estranho, né? Tá? Deuteronômio, Abacuque, né? Entendeu? Tem uns nomes ali, Levítico, tá? Então, que pode soar para você um pouco estranho, mas não se preocupe, né? Tá? Você vai compreender o porquê também eles são chamados dessa forma, né? Tá? Bem, logo, claro, não tem como eu dizer que eu sou crente, né? Que eu amo a Jesus, que eu sou membro dessa ou daquela igreja, né? Tá? Que não tem como eu ser realmente uma pessoa salva, né? Sem ter um relacionamento com a palavra de Deus. Não se pode sem a palavra de Deus. Não tem como, porque é através da palavra que eu vou conhecer a Deus. Né? Por isso que o genuíno cristão, os cristãos autênticos, eles carregam a Bíblia. Não só carrega, mas lê, estuda, né, medita, entendeu? A palavra de Deus. Tá? Que não é só o fato de carregar, porque tem muita gente que carrega ela, mas não lê. Né? Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. E através dela, Deus se dá a conhecer ao homem. Né? E essa questão de se dar a conhecer ao homem se chama revelação de Deus, ou revelação divina. Né? Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Né? Ligando o ar aqui, que está muito quente. Né? Através da Bíblia. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, né? Por mais ou menos 40 homens, né, que escreveram esse livro, né, tá? E foi escrito em 3 idiomas, no hebraico, no aramaico e no grego, né, tá? Bem diferente da nossa língua portuguesa, né, tá? Ou da nossa língua espanhola, aqui, né, tá? E esse livro levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrito. É o maior best-seller, é o livro mais escrito, mais vendido, né? Mais traduzido, mais presenteado, mais rasgado, mais odiado, mais queimado. É a Bíblia Sagrada. Mas ninguém consegue acabar com ele. Né? Agora, uma coisa interessante, uma curiosidade. Para acabar com... Se você quer acabar com alguma coisa, você tem que, com a cópia, você tem que acabar com o original, não tem isso? Tem que acabar com o original? Não, então, por que não consegue acabar com a Bíblia? Tanto que queima, que fizeram pilhas e pilhas de Bíblia, tocaram fogo ao longo da história bíblica, né? Tá? Por que não acaba? Porque justamente você vai encontrar aqui no Salmo 119, versículo 89, tem que acabar com o original. E aqui vai dizer que o original está no céu. Para ir lá pegar o original no céu, precisa entrar no céu. E quem não gosta da Bíblia, que quer acabar com ela, foi jogado fora de lá, que é Satanás. Diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então o original está lá. Então tem como fazer cópia à vontade dela, desse livro. Ok? Tá? E os escritores da Bíblia são pessoas que da mais diferente tipo de pessoa, de conhecimento, né, de entendimento, tá? Foram escritos por profeta, por rei, por sacerdote, pescadores, criadores de gado, cobrador de imposto, né, tá? Deus escolheu essas pessoas e, né, são todas pessoas imperfeitas, né, entendeu? Com diferente conhecimento, mas Deus escolheu essas vidas. Esse é o lado maravilhoso, né? Tá? Que apesar desse livro ter sido escrito por pessoas tão diferentes, de conhecimento diferente, em épocas diferentes, em locais diferentes, né? Depois deles montado tudinho, Deus ordenado tudo, né? Num só livro, né? Nós vamos encontrar, né, uma mensagem completa, perfeita, com unidade, com harmonia, apresentando o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Deus inspirou essas pessoas para escrever a Bíblia. Quer dizer, Deus, né, através do Espírito Santo, colocou dentro do homem essa mensagem, capacitando esse homem a transmitir esse ensino sem mistura e sem erro. Uma das características da Bíblia é que ela não tem erro, embora as pessoas querem acreditar que ela tem erro, mas não tem erro nenhum. Né? Uma das características dela é a inerrância, né?
A inspiração divina, tá? É também a garantia de que a pessoa escolhida escreveu apenas aquilo que Deus queria, tá? Apesar de nós podemos observar que essas pessoas tinham fraqueza, tinha erros, né? Que é próprio da natureza humana, né? Tá? Mas a mensagem de Deus foi colocada e Paulo pôde expressar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que toda a escritura é divinamente inspirada, entendeu? Agora, veja bem, tá? A Bíblia ainda que Deus escolheu essas pessoas, não dá, né? As pessoas escreveram na sua língua, na sua linguagem, com as suas imperfeições, deixando transparecer, né, o seu estado emocional, o seu temperamento, mas a mensagem de Deus, ela não sofre nenhum, né, prejuízo com isso, amém? Tá. Bem, como eu disse para você, né, tá? Deixa eu explicar, a palavra escritura, Paulo diz toda a escritura, né? Escritura, o que significa escritura? Escritura, tá? A escritura, tá? Bem, se você fazer uma busca aí no seu Google sobre um rapaz chamado Ptolomeu, tá? O sobrenome dele eu já vou lembrar, tá? Você já, conhecendo a história, né, secular, você já viu falar de Alexandre o Grande, né? Um grande general, né? Filho de Felipe da Macedônia, Alexandre o Grande, né? O Grande, conhecido como o Grande. Um jovem general que conquistou todo o mundo, né? E levou a língua grega para todo o mundo, né? Morreu muito jovem, morreu na Índia, com malária, morreu ali. Mas o seu império foi dividido entre 4 generais, né? E um deles era Ptolomeu. E esse Ptolomeu, ele fez a sede do seu império, né? Uma vez que o império de Alexandre foi dividido pelos 4 generais, e o império de Ptolomeu, justamente, ficou como a capital, a cidade de Alexandria, no Egito, né? Tá? Dominou todo, né? Dominou todo a Ásia Menor, a Ásia Maior, né? E o norte da África, né? E Ptolomeu, que era um amante da literatura da língua grega, né? E querendo que a língua grega, né, Ptolomeu aqui, né, ela fosse falada, escrita em todos os países que estavam, né, sob o domínio dos gregos, né, ele criou uma biblioteca na cidade de Alexandria. E ele contratou um grego chamado Irineu, que era um bibliólogo, que trabalhava com montagem da biblioteca. Agora ele pega todos os escritos de todas as nações e traduz para o grego. E um dos escritos que foi traduzido para o grego foi justamente, né, as escritas, né, do Velho Testamento do povo hebraico, né, os 39 livros. Então ele mandou uma comitiva até a cidade de Jerusalém, falar com os sacerdotes. Os sacerdotes autorizaram que fosse traduzido por sacerdote que falasse o hebraico, o aramaico e o grego, para traduzir tudo isso para o grego, ok? Tá? Então, no ano 240 a.C., foi tudo o Velho Testamento, né? Foi todo traduzido para o grego, né? Para o grego. Por isso ela se chama agora Septuaginta, ou a Escritura, tá? Você vai achar com esses 2 nomes. Mas na Bíblia mesmo você vai achar como Escritura. Está dizendo que a Escritura toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ok? Tá? Então, assim sendo inspirada pelo Senhor, né? Nós sabemos, né? Tá? Que é algo, né? Algo que recebe agora de Deus, né? Através do Espírito Santo, né? A mensagem para se escrever, tá? Bem, nós no Velho Testamento, né?
o Velho Testamento, né, ele tem 39 livros, não é isso? Tá? É isso? O Velho Testamento, eu vou colocar aqui a divisão. Aqui é o Velho Testamento, VT, aqui é o Novo Testamento, AT, ok? Tá? Aqui são 400 anos, né? Tá? Onde houve um silêncio de Deus, conhecido como silêncio de Deus, entre o livro de Malaquias e o Evangelho, né, de Mateus, né? Tá? Um silêncio de Deus, tá? Bem, para que você possa entender, eu quero trazer alguma coisa aqui. Nós temos 39 com mais 27, isso daqui vai dar 66 livros, não é isso? 66 livros, que são divididos 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Bem, como que eu posso aqui entender essa situação? Tá? Olha, o Velho Testamento ele é dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Né? Ok? Ele é dividido no Pentateuco, uma palavra só, teuco. Ele é livros históricos, livros poético e livros proféticos, ok? Tá? Quando está escrito profético ali, tá? Tá? São 5 livros no Pentateuco, 5. São 12 livros históricos, são 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Total, 39 livros, tá? Você pode dizer assim, o Pentateuco, ele vai de Gênesis a Deuteronômio. Então, são Gênesis, ó, são 5 livros, né? Tá? Gênesis, tá? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Deuteronômio, são 5 livros, né? Aqui são 12 livros, livro histórico. Josué, né? Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, depois nós vemos Esdras, Neemias, Esther e Jó, né? São 12 livros. Depois nós temos 5 livros poéticos, que começa com Salmo, Provérbio, Cantar de Salomão, Eclesiastes, Jó não é aqui não, Jó é aqui. Jó, Salmo, Provérbio, Cantar de Salomão e Eclesiastes, ok? Tá? Aí nós temos a divisão dos profetas. Temos profetas maiores, profetas menores. Profetas maiores são os maiores números, os maiores da Bíblia, os livros, maior quantidade de revelação. São os livros que têm mais quantidade de revelação dos profetas. Quais são? Nós vamos encontrar Isaías, vamos encontrar Ezequiel, Lamentação, Jeremias, Daniel, Lamentação de Jeremias. São 5 livros. Depois nós vamos ter de Amós a Malaquias, mais 12 livros dos profetas menores, né? São profetas que tiveram menor número de revelações, tá? Essa é a divisão do Velho Testamento, dos 39 livros. Também no Novo Testamento nós temos a divisão de 4, né? Nós temos primeira divisão, Evangelhos, né? Tá? Tem um livro histórico, tá? Histórico. Aí nós temos cartas, doutrinas, né? Ou cartas doutrinárias, né? Tá? Aí nós temos um livro profético, né? Tá? Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual que é os livros históricos? Atos dos Apóstolos, né? O doutrinário começa justamente com o livro de Romano, né? E vai até o livro de a carta de Judas, né? Tá? São num total de 17, se não me engano, 17 livros, né? Aqui nós temos também um livro profético. Qual que é o livro profético, né? Apocalipse. Apocalipse é o livro profético, o livro da revelação. Ok? Essa é a divisão que nós temos do Velho Testamento e do Novo Testamento, em nome de Jesus, né? Eu creio que você pode fazer essa divisão também, aí, justamente, sabe como? Aqui no seu índice, no índice da Bíblia, né? Tá? Justamente aqui. Tá? Vou mostrar para você.
tá? Você pode dividir, assim como eu dividi aqui, essa primeira cinco partes aqui, escrevi ali Pentateuco, né? Eu acho que escrevi, né? Parece que é Pentateuco, né? Fiz a divisão. Você pode escrever. A Bíblia é sua, você pode escrever, é sua. Pode marcar tudinho para você ir fazendo uma fixação de estudo, ok? No nome de Jesus. Tá bom, querido, querida? Tá? Em nome do Senhor. Tá? E qualquer dúvida, né, nos pergunte, ok? Bem, nós aprendemos, né, que tem essas duas divisões e no total de 66 livros. 66 livros. Aí você pode perguntar, pastor, mas tem Bíblia aí que tem mais livros, né? Que tem mais 7 livros, né? Não, esses 7 livros, né, que foram, que eles existem, são considerados, são chamados livros apócrifos. Acrifo, que significa livro não inspirado, né? Eles sempre tiveram acompanhando, né, a Bíblia, né? Para que acerca de algum assunto nos dá um melhor entendimento, mas eles não são inspirados, tá? Na Bíblia que os católicos usam, eles acrescentam, né? Mas nós não o temos, ainda somos ainda, né, como foi criado, como os pais da igreja, né, os pais da fé criaram, né? E é nesses livros apócrifos, né, que nasce as heresias, quer dizer, os ensinos errados, como culto ao morto, né? Veneração a deusa, né, Maria, e coisas assim, certo? Tá? Que não é bíblica, não é do Senhor, ok? Tá? Mas a gente tem esses outros livros que não são inspirados, tá? A gente não, a Bíblia traz eles não são inspirados. Inspirados só são 66. Tá? A preocupação de Deus para nós, né, não é contar uma história, mas sim revelar o plano para salvar a humanidade. Por isso que esse livro apócrifo não serve para nós, tá? Eu posso dizer para você assim, olha, fazer ele aqui, ó. Olha, esses JO, né, tá? Ele significa o quê? Justamente o nome do livro, né? Isso aqui significa João, tá? João. Esse daqui, primeiro número aqui, ele vai significar o capítulo, né? Capítulo. Esse segundo número vai significar o versículo. Então, aqui é João, capítulo 3, versículo 16. Esse é o versículo central da Bíblia, tá? Entendeu? Esse é o versículo central da Bíblia, tá? E depois, eu quero que você leia. Esse é o primeiro versículo que nós temos que memorizar, tá? Em nome de Jesus. Bem, eu quero te dizer que a Bíblia ela não foi escrita dessa forma, tá? Não foi escrita desta maneira. Ela foi escrita de uma maneira toda diferenciada, tá? Nós sabemos que ela não tinha vírgula, ela não tinha divisão de capítulo, divisão de versículo, divisão de assuntos, porque hoje nós temos aqui, né, a divisão do capítulo, né, assunto, esse assunto aqui vai até aqui no mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo começa um outro assunto, e tem a divisão de assunto tanto quanto houver necessária dentro de cada capítulo, né? Ela tem essa situação. Mas o que dá para a gente observar, meu santo, é que os homens de Deus, eles eram homens espetaculares. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, né? Com toda essa facilidade que foi, né? Foi dividido em assunto, em capítulos, em versículos, né? Foi pontuado, vírgula, toda essa situação, né? A Bíblia ela é escrita somente de uma forma. E o interessante é que você tenha uma noção da facilitação que Deus teve para conosco a respeito da Bíblia Sagrada. Presta bem atenção. No ano 1500, um frei, né, francês, ele dividiu a Bíblia em capítulos, tá? E no 1520 a 1525, né, um homem chamado Robert Stephen, ele dividiu a Bíblia em versículos. Olha que facilidade que se tornou para nós, né?
essa divisão de assunto, né? Imagina se esse livro sem nenhuma divisão, que loucura seria, né? Tá? Mas Deus levantou homens que, né, puderam melhorar para que nós pudéssemos ler e ter uma compreensão mais fácil da Bíblia Sagrada. Amém? Tá? Então, eu quero que você memorize esse versículo 3:16, João 3:16, tá? Ok? Bem, a Bíblia que está na sua mão, né? Tá? Na mão dos crentes, né? Tá? Ela existe várias traduções, tá? O que é a tradução? Deixa eu só explicar para você o que é uma tradução, né? Porque você vai escutar essa palavra muito, tradução e versão. E versão, tá? Tradução, tá? Tradução é justamente a maneira pela qual... Eita, canetinha boa, né? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vai dar certo aqui para me mostrar para você, tá? Vou escolher aqui. Tradução, tá? Nós temos, na realidade, 4 tipos de tradução, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Ok? Nós temos uma tradução conhecida como justamente a literal. Literal. Idiomática. Nós temos parafraseada. E temos também atual, né? Chama atual, né? Ok? Literal é o seguinte, tá? Se preocupa de traduzir e até os originais bíblicos, que hoje são muito pouco, né? E traduzir palavra por palavra. Idiomática vai até, né, os originais, né? E traduz as ideias, né? Tá? Ideias, né? Os conceitos, tá? E a parafraseada, ela não se preocupa, ela vai até lá, mas ela se preocupa com o leitor. Ela não preocupa com a fonte. Ela vai até na fonte, mas se preocupa em trazer como o jovem gosta de escutar, como a mulher gosta de escutar, como o homem gosta. Essa Bíblia aqui eu não recomendo muito. Ela preocupa com o receptor, tá? E essa aqui também é Bíblias que ela defende ou ela busca justamente, né, os grupos, né? Os gays, entendeu? Vamos fazendo Bíblia para para grupos, né? Tá? Mas Deus ele não está preocupado com isso. Deus escreve para alma, não para grupo, não para sexo, né? Não para gênero. Ele escreve para alma. A alma que tem que ser salva, né? Então isso aqui são as traduções, tá? Nós usamos, eu recomendo às pessoas da nossa igreja a ter uma literal e ter uma idiomática, mas a idiomática que eu recomendo, tá? Está justamente no fato por quê? Apesar que na questão do conceito e ideia, Jesus perde muito da sua divindade, né? Mas os estudos que ela tem, né, são estudos muito bons, né? Onde fala do contexto histórico, contexto cultural, né? Ela não puxa para denominações, ela não puxa para movimento, ela conta justamente como era a situação. A parte de pesquisa dela é muito bom. Então, eu tenho, né, sempre para me estudar, eu uso uma idiomática e uma literal. Tá? Agora, o que é uma versão? Uma versão é justamente, né, uma Bíblia na língua sua, né, no caso nosso, o português. Né? Nós temos a nossa Bíblia em português, ela foi traduzida por Antônio Ferreira de Almeida. Né? Isso foi mais ou menos na época de 1500 a 1600. Né? Tá? Ele era um mandatário aqui nas Ilhas Fiji, né? E ele foi mandado para cá. Quando ele iniciou essa tradução, ele buscou, né, uma tradução literal, conhecida como King James, a Bíblia King James, né? O rei James, né? James, né? Tá? Uma Bíblia que foi
traduzida justamente, né, dos originais, qual que é o original, tá? Só para você entender, tá? Nós tínhamos o Velho Testamento, 39 livros, né? Jesus morreu, né, ressuscitou, aí apareceu vários escritos para a igreja, tá? Havia mais de 500 escritos para as igrejas, mas aí, né, no ano 200 a 240, os pais da nossa fé começou a observar que tinha que escolher entre os livros que andavam pela igreja, qual deles seria canônico para formar juntamente o compêndio com os 39 que deveria ser escolhido para formar o cânon bíblico, né? Tá? E pegaram todas as literaturas que havia, né? E obedecendo alguns critérios, né? Que Deus envolveu esses homens, foi escolhido aquele conjunto de livros, né? Apenas 27, tá? Já existia, né? Esses livros que você vê por aí que se tornam filmes, né? Como o Evangelho de Judas, que não está na Bíblia, o Evangelho de Maria Madalena, isso tudo já existia, né? Tá? Nos dias da igreja, né? Mas eles foram rejeitados por não ter a inspiração de Deus, tá? Não ter uma sequência, né, para entrar aqui. Foi escolhido esse daí. E agora, esses 66 livros agora são traduzidos, não para o grego, tá? Eles são traduzidos para o latim. Agora sim, nós temos uma Bíblia com 66 livros e o nome dela é Vulgata. A Bíblia chama Vulgata Latina. Tá? Vulgata Latina, né? Tá? Essa Vulgata foi a primeira Bíblia que nós foram escrita, foi escrita no latim. Agora, a King James ela é traduzida dessa daqui, ela vai nos originais. Aqui é os originais, tá? E vem para cá. Tá? Ela não é escrita no grego, né? Escrita nessa daqui, ok? Tá? Agora, o nosso Antônio Ferreira de Almeida, ele começa a traduzir para o português dessa King James, né? E quando ele iniciou, e quando chega aqui nas Ilhas Filhas, ele morre. Então, agora, seus amigos, ele continua, né, a sua tradução, termina a sua tradução e honra ele com o nome, né, mantendo a tradução de Antônio Ferreira de Almeida, né? Tá? Para a glória do nome do Senhor. Amém? Tá? Entenderam? Então, a versão agora, justamente, né? Tá? Com a mudança da nossa língua, né? Tá? Com as reformas ortográficas, mudança das palavras, com o tempo vai mudando a nossa língua. E com a mudança da língua requer que a nossa Bíblia também ela seja escrita na língua, na reforma ortográfica que teve, né? Sem chapeuzinho, com vírgula, sem vírgula, né? Tá? Voz me ser, você, mudando, né? Conforme vai mudando a língua. Por isso se chama as versões. Né? Nós temos várias versões da Almeida, né? Revista atualizada, fiel, entendeu? Várias você vai achar, mas todas elas são boas, né? Tá? Eu uso uma Almeida e eu uso uma NVI, tá? A versão da Almeida, para mim, pouco importa, né? Uma coisa que eu aprendi é usar as mais fiéis, tá? Ok? Essas aqui é muito perigosa, tá? Muito perigosa. Eu procuro nem usar essas traduções, tá? E gostaria que você tivesse, né, uma Almeida, né, e se pudesse, né, também, né, quando puder, uma NVI, mas dessa daqui para... E na internet você encontra toda essa situação também, tá? Então, veja bem, tá? Nós vemos que algumas palavras foram mudadas também na Bíblia, né? E não foi por questão de mudança de língua nem nada, né? Mas por causa de uso de algumas movimento espiritual perturbador, como o espiritismo, né? Tá? Que são adeptos da reencarnação, né? Da purificação do espírito, e por isso eles fazem caridade. A palavra que existia na Bíblia anteriormente, né? Quando você olhava, abria a Bíblia, ali no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando fala do amor, ali eles falavam caridade. Você vai achar algumas versões que ainda está escrito em caridade. Mas os nossos pais, né, na fé, né, para não estar vinculando, né, a Bíblia ao Espiritismo, eles trocam a palavra caridade por amor, onde não existe nenhuma perda, né, tá, para a compreensão da mensagem, que é a mesma palavra caridade e amor, ela tem o mesmo significado, é tão forte, né,
a caridade quanto a palavra amor, tá? Eles são sinônimos, tá? Então nós vamos entender essa situação, tá? Bem, nós temos que ter uma Bíblia na nossa caminhada diária, levá-la para o culto, acompanhar, né? Abrir, ler, sabe? Tá? Quando fazer uma leitura, a gente procurar achar o versículo, né? Acompanhar silenciosamente, né? E estar lendo, né? Tá? Logo nós vamos aprender com facilidade a encontrar os livros, né? Os versículos anunciados no culto para acompanhar, né? Tá? Mas eu quero fazer com você agora uma curiosidade. Se eu puder, né? Se eu perguntar para você qual é o capítulo mais comprido da Bíblia, o capítulo mais comprido da Bíblia, claro que você vai me responder depois de pesquisar, que é o Salmo 119. Salmo 119, né? Você vai me responder que é o Salmo 119. E se eu te perguntar qual é o capítulo, o menor capítulo da Bíblia, você depois de pesquisar, você vai me responder que é o Salmo 117. 117. Agora, se eu te perguntar para você, tá? Qual é o capítulo central da Bíblia? Claro que você, depois de fazer uma pesquisa, contar todos os capítulos, né? Tá? Você vai chegar à seguinte conclusão de observação, que o capítulo central da Bíblia é o capítulo 118. Salmo 118, né? Olha que coisa linda, né? O mais curto, o mais comprido e o central. O mais curto, o central e o mais comprido, né? Parece ter uma ordem, né? Tá? Agora, se eu perguntar para você, né? Qual é o versículo central da Bíblia? Você vai, depois de contar todos os versículos da Bíblia, né? Depois que você contar todo e dividir por 2, você vai chegar à seguinte conclusão, que o versículo central da Bíblia está no Salmo 118, versículo 8. E aí, se eu perguntar para você, leia o que está escrito lá. Está escrito assim: o melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes ou nos homens. Melhor confiar em Deus do que nos homens. Parece que existe, né, uma coisa muito linda aqui, uma conspiração divina, né? Um segredo divino para nós. Então, esse é, tá? melhor é confiar no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Tá? É uma curiosidade espiritual, que eu acho que de curiosidade tem muito pouco. Existe todo o interesse do Senhor aqui nessa situação. Ok? Bem, meu querido, como nós devemos usar a nossa Bíblia? Claro que nós não devemos usar a nossa Bíblia somente quando nós vamos nos nossos cultos, né, promovidos nas nossas igrejas, né? Tá? Se for assim, somente isso, com certeza o nosso crescimento espiritual vai ser algo muito lento mesmo, tá? Ou talvez nós nunca crescemos espiritualmente, sempre vamos ser um menino na fé, tá? Um menino. O desejo de Deus é que nós sejamos um adulto, que nós crescemos, né? Tá? Que nós sejamos mestres, né? Tá? Tanto é que lá no livro de Hebreus, capítulo 12, né? Tá? Ou capítulo 12, não, capítulo 5, né? No versículo justamente 12, diz assim, né, que nós deveríamos, pelo tempo nós já deveríamos ser mestres, né? Então esse é o desejo de Deus. Mas se nós olharmos aqui no 1 Coríntios, capítulo 11, 13, versículo 11, nós vamos ver o desejo de Deus aqui, que diz justamente: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, né? Logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, tá? E se nós vamos ver no capítulo 14, no versículo 20, nós vamos ver essa preocupação do apóstolo Paulo também dizendo: irmão, não seja menino no entendimento, mas seja menino na malícia e adulto, né, no entendimento. Se nós olharmos também para o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, nós vamos ver Paulo de novo também expressando a sua preocupação para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda de todos os ventos de doutrina pelo engano de homens que com astúcia engana fraudulosamente. Então,
se nós não crescermos, nós vamos ser levados por vento doutrina, ser enganados por um para o outro. E também eu posso até chamar a sua atenção naquilo que Jesus chamou a atenção da igreja, no capítulo 24 de Mateus, o versículo 4 e 5, para que você tenha uma compreensão melhor dessa necessidade de crescermos. Tá? Jesus diz assim, acautelai-vos, versículo 4, que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. A nossa salvação é algo muito séria e nós podemos ser enganados. Nós podemos ser enganados. Então nós temos que tomar cuidado com isso, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu devo fazer com a Bíblia é ler a Bíblia. A Bíblia é para ler a Bíblia. É ler e entender. Tá? Eu preciso entender aquilo que eu leio, né? Que eu estou lendo. Se nós desejamos crescer espiritualmente, nós temos que ler. Senão, não tem como. Tá? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Né? Não tem como eu adquirir conhecimento. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é começar a ler. E eu quero fazer aqui com você, né, um combinado. Vamos começar a ler o livro de Mateus junto. Leia o primeiro capítulo, todo ele. Né? Leia, releia e tira tudo aquilo que você não está entendendo. Né? Não passa para o outro capítulo se você não entendeu alguma coisa. Se você não entendeu alguma coisa, manda uma mensagem para mim. Fala, pastor, eu não entendi o que está escrito aí, nesse capítulo, nesse versículo. E eu vou mandar para você uma resposta para que você possa prosseguir para o próximo capítulo, ok? Tá? Bem, nós temos que, então, nos conscientizar da necessidade de ler a Bíblia. Isso é fato. Isso é fato, tá? Senão, nós vamos continuar sendo menino. E menino só dá trabalho. Vai para lá e vai para cá, né? Entendeu? E não consegue crescer, tá? E assim como nós, todos os dias, nós fazemos 3 refeições, nós tomamos um cafezinho de manhã, almoçamos, jantamos, e outros comem um pouquinho mais, né? Fazem até mais refeição. Assim é a nossa questão espiritual, a nossa alma. Ela necessita de alimento também. E qual é o alimento dela? O alimento da minha alma é a palavra do Senhor. Por isso que eu tenho que ler, para que a minha alma esteja forte, eu tenha crescimento. Ninguém vai permanecer vivo espiritualmente se não alimentar a sua alma. Vai vir morrer, né? Então, eu alimento lento, né? Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 15, no versículo 16. Achando-se a tua palavra, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo. E, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos, te chamo por Senhor. Entendi, eu pertenço a ti, tá? Então, há essa necessidade. E Jesus fala lá em Mateus 4:4, aquilo que está escrito em Deuteronômio, né? 8:4, que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? É necessário que nós chegamos e manuseamos, né, essa palavra, né? Olhamos, lemos para lá, lemos para cá, tenhamos intimidade com ela, né? Tá? Não adianta nós só termos, né, um conhecimento daqueles versículos, né? Que são os versículos muito conhecidos, né, das pessoas, tá? Como o Salmo 23, como o Salmo 91, né? Tá? 1 Coríntios, capítulo 13, quando fala do amor, ou tem aqueles versículos para nos defender, quando alguém vem falar para você, né, alguma coisa, você fala assim, olha, a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado, né? Versículos de defesa, tá? A Bíblia não se resume nessas passagens, não. Se nós examinarmos diariamente, nós vamos ver e vamos descobrir alimentos mais deliciosos, saborosos, alimento espiritual. Amém? Além de ler ela diariamente, né, nós devemos tomar a decisão de estudar toda a Bíblia. Né? Por isso nós estamos falando, vamos começar agora a estudar o livro de Mateus. Vamos conhecer. Por que eu quero falar para você estudar Mateus? Depois de Mateus, Marcos. Depois de Marcos, Lucas. Depois de Lucas, João. Poxa, nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é isso? Né? É Ele o que é o autor e consumador da nossa fé. Nesses 4 evangelhos conta justamente, né, a vida, o início, né, quando Jesus nasceu até a sua morte. Né? E conta todo o ministério, os 3 anos do ministério de Jesus.
ok? Tá? Então é necessário. E logo, logo nós vamos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ok? Tá? Isso é maravilhoso. Tá? Conhecer a tua palavra, a palavra do Senhor. A segunda reação, ou atitude que nós temos que ter, né, além de ler, nós temos que memorizar os versículos. Tá? Eu me lembro que eu gostava muito, gostava até mais do que hoje, ler a Bíblia. Então, eu escrevia, né, alguns versículos, né, que eu ia trabalhar, eu levava, colava nas máquinas, na minha casa, colocava na geladeira, colocava no banheiro, né, no espelho do banheiro, ia escovar o dente, né, tá? Pegava ele, dava um ali, escovava o dente, colocava nas mais variados local, né, tá? E tive uma rápida, né, reeducação da minha mente, porque essa questão de memorização, nós não temos esse costume de ler e memorizar, né? Então, nós somos reeducados, né? E passamos a memorizar os versículos, né? Tá? Na nossa mente. E nós sabemos também, querido, veja bem, que a nossa mente ela é formada assim. Nossa memória curta, média e longa. Aquilo que nós lemos, né, nós podemos até relembrar dela 15% num período de 24 horas, né? Tá? Mas se nós continuarmos relembrar esse estudo, né, nesse período de 24 horas, 72 horas, ele vai sair da minha memória culta e vai para a memória média, né? Vai para a memória média. E na memória média, ela fica na média, né, de até 6 meses. Se nesse período de 6 meses eu continuar revendo, né, esse meu estudo, ele vai para a memória longa. E na memória longa, Jesus disse, né, para Marta, né, no São Lucas capítulo 10, a partir do versículo 34, está falando a respeito de Maria, porque Maria só ficava aprendendo de Jesus, né, escutando as mensagens de Jesus. O próprio Jesus disse, olha, dela ninguém vai tirar, porque ela escolheu a melhor parte, que é justamente de memorizar, de estudar e memorizar. Entrou na mente, né, nós temos que agora fazer com que ela saia da memória curta, vá para a memória média, depois entra na memória longa, e depois ninguém mais tira de nós esse conhecimento, ok? Outra situação que nós temos que tomar é estudar, tá? Outro passo que nós temos que dar para nós crescermos espiritualmente é estudar a palavra de Deus, tá? Estudar é mais do que ler, né? Entendeu? Ler, reler, pegar as palavras, difícil, separar. Então, nós temos um estudo que chama Método Indutivo da Bíblia, né? Que é um estudo de como que eu me aprofundo, né? A gente vai estudar as palavras, né? Vai ver as palavras que têm contexto cultural, contexto teológico, tá? E vamos estudar essa palavra, né? Tá? Para entender, tá? É bem mais do que ler, né? Estudar é bem mais do que ler, tá? Nos ajuda, né, a pensar, a lembrar, né? Tá? Bem, e nós devemos buscar mais algumas coisas para que possamos estudar, como algum dicionário bíblico, chave bíblica, dicionário em português, né? Tá? Para que a gente possa ter uma melhor compreensão das palavras que estão dizendo, né, na Bíblia, né? Outro passo que nós devemos dar, né, além do ler, memorizar, estudar, é meditar na palavra do Senhor. O que é meditar? É justamente quando nós estamos preocupados, né? Nós vamos trabalhar, aquela preocupação começa a nos perturbar, nós vamos almoçando, jantando, dormindo, acordando, essa preocupação está na nossa mente. Agora, é essa mesma coisa agora com conhecimento. Né? Pegar aquilo que, em vez de nós nos preocupar, nós pegarmos algo de Deus, uma parte da Bíblia, e começar a pensar nela, analisar ela, né? Ficar remoendo ela dentro de nós. Isso é meditar. E o livro de Salmo no capítulo 1, né? O salmista Davi, ele vai escrever, né, para nós, do versículo 1 ao versículo 3, algo muito interessante a respeito do que é, né, a situação de meditação. Olha que coisa linda, né? Ele fala que o título é A Felicidade do Justo e o Castigo do Ímpio. Diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que coisa linda.
pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Coisa linda! Todo mundo quer prosperidade. E eu começo a ver aqui que a prosperidade está no fato de eu ter a palavra de Deus dentro de mim. Porque vai vir um momento difícil, um momento de circunstância contrária, né? E ela diz que você, aquele que medita, aquele que conhece, aquele que tem a palavra dentro de você, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As suas raízes estão lá embaixo, na época da seca, as árvores secam. Mas você não vai secar, vai dar as folhas no momento certo e fruto, tá? Apesar das situações contrárias. Tudo vai dar certo, né? E tudo isso que nós temos que fazer, querido. Seja ler, seja estudar, seja memorizar, seja meditar, nós antes de fazer qualquer coisa dessa, nós temos que orar. Buscar a presença do Senhor, buscar a presença do autor desse livro, que é o Espírito Santo de Deus, ele que escreveu, ele que sabe a mensagem que está nesse livro e ele que pode nos trazer toda essa interpretação para nós, a revelação dessa interpretação para as nossas vidas, né? A Bíblia diz que ele nos ensina, o Espírito de verdade nos ensinará todas as coisas. Então vamos buscar ele, né? Tá? No nome de Jesus, tá? Eu quero dizer para você, querido, tá? Em nome do Senhor, né? Existe aqui 5 tópicos do discipulado para você, né? Abre ali a primeira página da Bíblia, né? Onde está escrito aqui, índice, onde tem todos os livros da Bíblia, né? Dê uma lida em voz baixa, né? Dê uma lida em voz alta, depois fecha, né? Escreve agora aquilo que você começa a lembrar, né? E vai fazendo esse exercício para memorizar os livros da Bíblia, né? E sempre também memorizando, né? Essa divisão, né? Porque quando alguém fala assim, olha, vamos dizer aqui, livro de Amós, você vai abrir a Bíblia aqui, Isaías, Amós, então não está para cá, está para cá. Você já sabe que ele faz parte dos profetas, abrindo o livro dos profetas. Mas só que abrindo o profeta maior. O profeta maior são os 5 primeiros. Né? Então, Isaías, eu disse qual mesmo? Não me lembro. Amós. Amós está para frente. Aqui é Jeremias. Então está para frente. Aqui ainda é Jeremias. Aqui é Ezequiel. Então está para frente. Oséias, né? Oséias. Está Daniel. Daniel. Oséias. Oséias já é um profeta menor. Né? Eu falei Amós. Achei o livro de Amós. Achei o livro de Amós. Então fica muito fácil, porque a gente sabe para onde vai buscar a Bíblia. Senão eu vou ter que recorrer e lá no índice da Bíblia, né, ficar procurando aqui, Amós, página 400, tá, e lá. Não, você não precisa fazer isso, né? Quando você sabe, ok? Pega uma folha de papel, escreve todos os nomes que você entendeu, sem consultar, depois veja, né, se está certo. Depois veja de novo, leia de novo, faça de novo, até que você vai memorizando todas essas coisas. Chama justamente de reeducação da nossa mente, né? Nós vamos começar a memorizar todas essas coisas, ok? Tá? Diariamente, estude a Bíblia, tira um devocional, um tempo para você ler, tá? Entendeu? Eu quero que nós fazemos exercício, nós lemos o livro de Mateus, tá? Em nome de Jesus, tá? O ideal é que nós vamos ler toda a Bíblia, em nome de Jesus, tá? Você sabe que nós temos algumas perguntas, né? 4 perguntas, tá? E as perguntas que nós temos são justamente algumas perguntas para você responder, tá? Está aí na sua... Você responde ela, tá? Em nome de Jesus, tá? Com o seu professor, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu quero te adorar, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Obrigado, Senhor. Deus, desperta no meu irmão, na minha irmã, esse desejo de te conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor através da tua palavra. A tua palavra, Pai querido, Deus eterno, que mostra um Deus que fez no passado. Deus, e esse conhecimento agora provoca, ó Deus, a manifestação de um Deus que atua no presente. Um Deus que fez no passado, mas atua no presente. Deus, coloca no coração do meu irmão, coloca no coração da minha irmã, fome pela tua palavra, no nome de Jesus. E nós podemos dizer, amém, amém. Um beijo no seu coração.